Olá, seres no mundo. Eu me chamo João e neste percurso nosso de estudos para o Enem eu estarei acompanhando vocês com as matérias de filosofia e sociologia junto com o Rafael. Nesta segunda videoaula eu irei trabalhar com vocês sobre a filosofia antiga. Então nós dividiremos o nosso cronograma nesta semana com a introdução ao que é filosofia e aos principais termos e escolas, e já com um panorama histórico e conceitual do período da filosofia antiga. Na outra semana nós trabalharemos a filosofia medieval e a filosofia moderna. Na terceira semana, por fim, a filosofia contemporânea, nas duas partes. Então vamos ao trabalho, né? O meu objetivo aqui não é aprofundar em um autor específico, em um filósofo específico, em um pensamento específico, mas sim fazer um olhar geral para que você possa organizar o seu estudo e compreender principalmente quais são as principais discussões que estão em voga nesse período histórico. É bem verdade que a filosofia nasce na Grécia, no ano de 583 a.C., com o Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo. E aí nós podemos já dividir, a partir dele, a partir dessa data específica, os 5 grandes períodos que vão englobar a filosofia antiga. O período cosmológico, o antropológico, ontológico, ético e religioso. Nós vamos abordar os 4 períodos primeiros e o 5º apenas vamos citá-lo, porque ele é um período de transição para a era cristã, que nós veremos durante a videoaula do período medieval. No resumo estão abordados com um pouco mais de profundidade os conceitos filosóficos de cada uma dessas etapas, digamos assim, e de alguns filósofos específicos, que são importantes para o estudo, que geralmente caem no Enem. Bom, o primeiro movimento filosófico é o movimento cosmológico, e ele recebe esse nome porque a preocupação dos primeiros filósofos era encontrar a origem, a causa de todo o universo, que em grego se chama cosmos, daí cosmológico. E eles buscavam essas respostas a partir da observação dos fenômenos da natureza, a partir da observação dos movimentos naturais, que em grego se chama physis. Guardem bem esses conceitos, porque eles serão mostrados na prova, eles aparecerão na prova exatamente desta forma. Às vezes mais explicitamente, às vezes mais implicitamente, dentro de um texto, de um pequeno artigo, não sei, mas eles vão cair na prova exatamente desta forma. E com essas observações, eles buscavam um fundamento, algo que originasse o universo. E esse algo era chamado na Grécia de arché. Dando alguns exemplos, para Tales, o pai da filosofia e o fundador, digamos, do movimento cosmológico, a origem de todas as coisas é o úmido, é a água. Da água se derivam todas as coisas. Para Pitágoras era o número, eram as formas geométricas. Anaximandro, o discípulo de Tales, dizia que o universo se constitui do infinito, do apeiron, né? É algo que não pode ser descrito, porque se é descrito é limitado, e o universo é ilimitado. E assim por diante. Eu tenho vários pensadores ali que ocorrem ao mesmo tempo em diversas regiões da Grécia. Principalmente aqui nós devemos prestar atenção em 2, no Heráclito e no Parmênides. Eles vão se preocupar com o ser, com a natureza do ser. Para Heráclito, o ser é movimento. O ser apenas acontece a partir do movimento de contrários. É esse movimento dialético entre os contrários que gera a harmonia do universo. Para Parmênides, não. O ser é imutável, é único e é infinito. Todo movimento pertence ao campo das aparências, ao campo dos sentidos, que nos enganam.
Já para Heráclito, não. Os sentidos são um meio de nós percebermos que nós não estamos dormindo, que nós estamos em vigília, estamos acordados, e nos permite enxergar esses movimentos naturais. A passagem da filosofia para Atenas marca a transição do período cosmológico para o período antropológico, uma vez que os pensadores desse pequeno período, eles vão mudar da compreensão sobre o universo para a resposta à pergunta sobre o que é o homem. Em grego, anthropos significa homem, daí antropológico. Em Atenas, nós temos um espaço aberto para a discussão, para a disputa de narrativas, de opiniões, enfim, que é a ágora. E na ágora era necessária a retórica, a arte de falar bem, a arte de convencer. E com a abertura da democracia para os estrangeiros, foi necessário alguém que os ensinasse a discutir com os filhos dos aristocratas, os filhos das elites atenienses, que eram ensinados pelos pedagogos, já desde crianças, a falar bem. E aí nós temos o surgimento dos sofistas. Sofistas eram homens que andavam pela Grécia, desenvolvendo a sua cultura, aprendendo sobre a cultura das mais diversas polis, e voltavam para Atenas para vender o seu ensino, para vender a sua arte de falar bem, para ensinar os filhos dos estrangeiros, e por que não também os filhos dos aristocratas, a vencer discussões. E falar com uma beleza, falar com uma clareza argumentativa que tocasse aqueles que estavam nos ouvindo. Os sofistas são muito importantes para o desenvolvimento da filosofia, e nós temos um nome principal que é o Protágoras. Protágoras tem uma máxima que diz que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. Por quê? É importante esta passagem, porque ele lança a origem do universo para o homem é o centro do universo. E aí, se o homem em particular, eu, você, qualquer pessoa, é o próprio centro, não há uma verdade. Então não existe a necessidade de eu me preocupar que o meu discurso seja verdadeiro. Daí eu tenho uma espécie de relativismo surgindo aí. Isso é importante para compreendermos a crítica feita pelo Sócrates, que é, sem dúvida, o grande marco da filosofia antiga, e no tanto que os cosmólogos também eram conhecidos como pré-socráticos, e os helenistas, o período ético que nós já veremos, serão conhecidos por pós-socráticos. Os discípulos diretos do Sócrates são os filósofos socráticos. Então, vejam o peso que esse nome tem. Sócrates não deixou escritos, tudo que nós conhecemos sobre ele está no Platão, na maioria dos seus diálogos, e no Xenofonte, que foi um historiador, e em algumas peças de teatro, de sátira contra ele. Muito bem, Sócrates desenvolveu um método que ele chamou de maiêutica, ou método da parteira. Como assim? A parteira não dá a luz, e sim a mãe. A parteira apenas auxilia para que a mãe possa dar a luz. A ideia é mais ou menos essa. Ele não tem o conhecimento. Ele diz que a única coisa que ele sabe é que não sabe nada. Com isso, ele leva os seus interlocutores, aqueles a quem ele fazia perguntas e era recebido com uma resposta, ele ironizava a resposta daquela pessoa para que a pessoa fosse exposta ao ridículo, para que a pessoa reconhecesse a sua ignorância, fosse abandonada à dúvida. E abandonada à dúvida, ela era levada a investigar. E aí a pessoa, ela dava a luz ao conhecimento. Com a morte de Sócrates, acusado de corromper a juventude com seus questionamentos e pregar contra os deuses da cidade, nós inauguramos com Platão o período ontológico da filosofia grega.
Esse período é marcado, com esses dois filósofos, Platão e Aristóteles, pela elaboração dos primeiros sistemas filosóficos que nós temos, que inclusive são base para o Ocidente, para a nossa vida hoje. Muito do que nós vemos, muitas das coisas que nós até cremos hoje, elas partem da filosofia de Platão e de Aristóteles. E o sistema filosófico é justamente essa linha de pensamento que abarca quase todas as questões da realidade. Então, Platão, por exemplo, falou sobre o conhecimento, falou sobre quem é cidadão, por que os homens vivem em sociedade, falou sobre ética, falou sobre metafísica, falou sobre física, enfim. E é central no pensamento de Platão a divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Para o Platão, o mundo sensível é reflexo das formas ideais e perfeitas que estão no mundo inteligível, das formas matemáticas que estão no mundo inteligível. E nós só podemos chegar ao conhecimento verdadeiro que pertence, que está no mundo inteligível, quando nós nos desvencilhamos dos sentidos. Os sentidos, eles nos fazem enxergar o mundo sensível. Transcender aos sentidos é transcender ao sensível, transcender ao mundo sensível e enxergar as formas ideais e perfeitas que estão por trás desses simulacros que aqui estão, a toda a nossa volta. E isso se dá a partir da dialética, que é o exercício do embate de opiniões. Eu digo uma opinião, me pergunto, você responde, e assim nós iremos chegar a um consenso. Esse consenso é a ideia, é aquilo que está para além dos sentidos, é a verdade, que se desvela para todos nós a partir do momento em que nós nos dedicamos a filosofar, nos dedicamos a esse trabalho árduo, doloroso, que é despertar a nossa alma, que estava no mundo inteligível, contemplando as formas ideais e perfeitas, e ao se encarnar no corpo, que é uma prisão para a alma, ela deve se purificar a partir do exercício das virtudes. E ela está num estado de dormência, e a filosofia a desperta para questionar e para lembrar aquilo que ela já conhecia. É o processo que Platão chama de reminiscência. Por quê? Conhecer é lembrar aquilo que eu já conhecia. Eu vou, à medida que discuto, à medida que faço o processo dialético, eu irei relembrar aquilo que eu já contemplava quando a minha alma, quando eu como alma estava no mundo inteligível. E por isso, o filósofo é aquele que é o governante por excelência. Não a democracia, porque a democracia é falha à medida que nem todos os homens sabem o que é a justiça, o que é o direito, o que é o bem de todos. Ao contemplarmos as ideias, a principal de todas as ideias é a ideia de bem. E apenas os filósofos conhecem o que é o bem, conhecem o que é o justo e o que é o belo. Portanto, o filósofo é aquele que é apto para governar, pois ele dará a cada um conforme a justiça, conforme a necessidade. E por isso os artistas, os sofistas devem ser expulsos da polis, porque os sofistas não trabalham com a verdade, sim com o convencimento apenas. E os artistas, porque ao produzirem as obras de arte, as pinturas, as peças de teatro, enfim, eles estimulam os sentidos. E estimular os sentidos é prender o homem ao desejo e não permitir que ele possa transcender, que ele possa encontrar as formas ideais e perfeitas. E esse buscar encontrar as formas ideais e perfeitas é o que Platão chama de amor. É um amor constante, é um amor que eu, como amante, estarei sempre à procura do amado e nunca irei conseguir tomá-lo inteiramente. É aquilo que hoje os jovens chamam de crush, ou amor platônico, Você já deve ter ouvido falar sobre isso, e ele surge daí, O amor à filosofia, ou melhor, o amor ao saber, ele é um amor constante, um amor de busca frenética e constante. Aristóteles é discípulo do Platão e vai numa outra linha,
Ele vai se dispersar um pouco do pensamento do Platão, à medida que para ele o conhecimento e a percepção do mundo, eles se dão primeiramente e necessariamente pela experiência. Os homens precisam dos sentidos, precisam da empiria para poder perceber o mundo e as causas que compõem o mundo. Conhecer é conhecer as causas e conhecer os primeiros princípios que regem o universo. No Platão nós temos uma metafísica prescritiva, onde a partir da ideia de bem, a partir das formas ideais e perfeitas, eu vou explicando toda a realidade. No Aristóteles, eu tenho uma metafísica descritiva, onde a partir da observação, a partir da experiência, eu retrocedo causa por causa, princípio por princípio, aquilo que gerou o movimento, até chegar ao movimento puro, aquilo que move todas as coisas, mas que não é movido, que ele chama de motor imóvel. O pensamento do Aristóteles é muito amplo, não vou me alongar aqui, para não deixar o vídeo também muito longo, estará aprofundado na apostila. Então procure lá, assimile bem os conceitos. Aristóteles é um pouco complexo, um pouco mais complexo talvez que o Platão, porque a sua escrita ela é muito mais densa que a do Platão. O Platão ele escreve em diálogos, também com uma escrita densa, muita retórica, mas o Aristóteles ele é totalmente descritivo. Então, é um pouco complexo para compreender mesmo, mas com um pouco de leitura, com um pouco de dedicação, você consegue. Para o Aristóteles, as coisas são feitas de várias causas. Então, tem uma causa material, que é a coisa daquilo que determinado ente da natureza é feito. Então, por exemplo, esse apagador é de madeira. A forma é o que é a coisa. Isto é um apagador feito de madeira. Quem fez? Possivelmente uma máquina ou um marceneiro. Essa é o que ele chama de causa eficiente ou causa motriz. Aquilo que deu o movimento necessário para que a madeira, que era outra forma, a mesma matéria, mas outra forma, fosse transformada em apagador. E a causa final, para que ele serve? Causa formal e causa final estão interligados, porque ao dizer o que uma coisa é, eu já a defino, ou seja, eu dou o seu fim, dou a sua finalidade. Então nós temos matéria, forma, e potência e ato. Isto aqui é um apagador em ato, ou seja, como ele está no mundo, nesse momento. Mas aqui eu tenho a potência para que esse apagador, se colocar no fogo, ele se torne cinza. Não é cinza, mas na matéria do apagador está a potência para ele se tornar algo. Assim como na árvore ele era um apagador em potência. Hoje você que está estudando para o Enem, em ato você é estudante, mas em potência você é um formado. Você é alguém que está no mercado de trabalho, enfim. Ou não, porque a potência é possibilidade pura. Ela é a força que faz com que as coisas se transformem, pela qual as coisas se transformam. Em questões políticas, questões éticas, o Aristóteles é um defensor mais da democracia do que o Platão. Todos os homens eles buscam a felicidade, e ao contrário do que o Platão e o Sócrates diziam, que a virtude ela se aprende a partir do conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais virtude. O Aristóteles diz que a virtude ela é fruto de prática, de hábito, ela é fruto de uma prática constante de uma coisa. Então, eu aprendo a ser prudente, exercitando a prudência, mais do que apenas conhecendo o que é a prudência. O quarto período da filosofia antiga, o período ético, ele corresponde ali a uma reflexão sobre a conduta humana na sociedade. Se faz sentido ainda viver em sociedade e se ainda o faz, como viver, como cultivar a virtude de forma prática, não mais de forma abstrata, apenas intelectual ou a partir de conceitos, mas sim como norma de vida, como forma de viver. E isso se dá
após a dominação da Grécia por Alexandre o Grande. O Aristóteles foi professor do Alexandre e alguns anos depois, quando Aristóteles vai para Atenas, alguns anos depois, ele passa a ter o poder de imperador que ele herda do seu pai, que tinha começado a dominação, e ele vai terminá-la levando o Império Macedônico até a Índia e até o Egito. Aí, o que nós temos ali? As polis com os seus sistemas de governo próprios em ruínas, né, porque até aquele momento não havia uma estrutura imperial com um único sistema de governo, um único sistema religioso, cada polis construía o seu, e ali eu tenho uma crise desse sentido. É diante dessa crise desse sentido que irão surgir várias escolas filosóficas. A primeira delas, o cinismo, os cínicos. O grande nome dos cínicos é Diógenes de Sinope, que vivia num barril isolado da cidade. Para ele, a vida na polis, a vida em sociedade, a própria existência de problemas filosóficos, elas nos tiram a paz de espírito, nos tiram do nosso estado de paz. Portanto, eu devo deixá-lo de lado, né? Devo ignorar completamente os padrões da sociedade que são opressores, que nos tiram a nossa paz. A preocupação grande deles ali, de todas as escolas, é encontrar a ataraxia, ou paz de espírito. E o Diógenes vai fazer isso se isolando da polis. Tem até uma anedota que Alexandre foi até o Diógenes para conhecê-lo pessoalmente, como tinha ouvido falar da sua fama, e perguntou-lhe o que ele desejava, o que ele desejasse, Alexandre lhe daria. E Diógenes disse: saia da frente do meu sol, que você está me atrapalhando. Então, até hoje nós temos a visão de um cínico como aquele que age contra os padrões morais, que se dane que Alexandre é o imperador, mas ele está tapando o meu sol nesse momento, está tirando a minha paz. Uma outra escola, a escola epicurista, ela vai responder às dores, aos sofrimentos do ser humano. Diante desse sofrimento, a saída é buscar o prazer, mas não é um prazer pelo prazer, e sim um prazer para a ausência de dor, um prazer equilibrado, o prazer das coisas mais simples da vida, o prazer de, por exemplo, juntar os amigos e comer uma comida, e uma comida que seja benéfica para o corpo, uma comida que retire, por exemplo, as nossas dores físicas. Isso é um fato interessante, que o Epicuro, fundador da escola, sofria de sérios problemas estomacais. Então, a virtude e a sabedoria, portanto, ela é o equilíbrio da dor e do prazer. É a fuga da dor e a busca do prazer, mas não um prazer sem sentido, e sim um equilíbrio das coisas simples, um equilíbrio da vida em sociedade, da vida com amizade, porque segundo o Epicuro, um homem sem amigos é um homem vulnerável. Por outro lado, os estoicos, eles viam as dores de uma outra maneira. Então, tudo o que está no universo é fruto da ação dos deuses, fruto da ação divina. Logo, não há liberdade, não há como fugir disso, e sim aceitar. O conhecimento, a busca pela virtude consiste justamente em, ao me deparar com essas dores, ao me deparar com esses problemas do mundo, ao me deparar inclusive com a vida em sociedade, eu devo ter coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. E o que não pode, ignorar, ser indiferente. As dores, ser indiferente a elas. Usar das dores para ressignificar a vida e para purificar o meu corpo, para me mortificar, para que eu possa assim chegar mais próximo do divino. Aceitar as leis universais e praticá-las. Uma outra escola é a escola dos céticos. Os céticos têm um pensamento muito interessante. Eu tenho várias vertentes, e uma delas, a inicial, começa com Pirro de Elis. Ele vai dizer que as filosofias de Platão e de Aristóteles são equivalentes,
Pensamentos tão diferentes, como nós acabamos de ver, mas são equivalentes. Uma é diametralmente oposta à outra. E ficar pensando qual das duas é mais verdadeira vai me tirar a paz de espírito. Logo, diante desses problemas, diante desses dogmatismos diversos que existem na vida em sociedade, eu devo suspender o meu juízo, fazer o exercício que ele chama de epoquê do juízo. Suspender. Diante de ter razão sobre qual verdade é mais verdadeira do que outra, eu devo simplesmente suspender o juízo, deixar para lá. Entre ter razão e ter paz, eu prefiro ter paz. A ideia é, no fundo, essa. Eu alcanço a ataraxia à medida que eu suspendo o juízo diante dessas discussões, que nada mais são do que dogmatismos, imposições de opiniões diversas. Existe uma outra corrente do ceticismo que provém da Academia do Platão. Uma vez que os sentidos nos enganam e o contato sensorial com a realidade me faz emitir opiniões que nem sempre são verdadeiras, então não há possibilidade de eu, ser humano, dotado de sentidos, encontrar uma verdade apreensível. Logo, eu devo deixar de lado essa discussão toda, aceitar que não há uma verdade, aceitar que apenas o sábio e um ou outro sábio, aquele mais sábio dentre todos, é que pode dizer o que é a verdade ou não, ou melhor, o que é mais verdadeiro ou não. E isso vai ser chamado pelos céticos descendentes de Pirro de Elis como um dogmatismo negativo, à medida que a dizer se há uma verdade, também dizer se não há uma verdade, são posições, são opiniões diametralmente opostas, mas equivalentes. O último período da filosofia antiga, e aí já a transição para a era cristã, nós trabalharemos com mais profundidade quando analisarmos o período medieval. Então, apenas falando um pouco a nível introdutório, o período religioso ele vai se preocupar com a assimilação e com a troca de informações entre a filosofia grega, ou o que dela restou, uma vez que o Aristóteles ele meio que se perdeu, e a filosofia do Platão passou a tomar uma posição maior e ser mais aproveitado por um movimento que surgiu ali no primeiro século, que foi o cristianismo. O cristianismo precisando levar a sua mensagem para a Grécia e para o lado ocidental do Império Romano, precisou ressignificar alguns pontos e assimilar algumas coisas da filosofia, principalmente do Platão. E aí nós temos um movimento de resgate da originalidade da filosofia platônica, que é o neoplatonismo. Existe um neoplatonismo pagão, existe um neoplatonismo judeu e existe um neoplatonismo cristão. O neoplatonismo cristão ele vai perdurar por muitos anos, e vai chegar até ali o século IV, século V, talvez até um pouco depois, nós veremos com mais profundidade isso. Mas apenas a título de informação, haverá uma tentativa de resgatar a filosofia platônica. O Aristóteles e quase todo o seu corpus filosófico ele vai para a Biblioteca de Alexandria. E com a destruição da Biblioteca de Alexandria, os seus escritos eles são disseminados para vários lugares, principalmente para a Pérsia. E lá ele ficará até a Baixa Idade Média. Então há uma ascensão e uma maior procura, primeiramente, pelo pensamento platônico. Aqui nós encerramos. Muito obrigado. Aqui nós encerramos. Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos ter te ajudado a clarificar algumas coisas, a fazer melhor o seu cronograma de estudos, a aprofundar alguns questionamentos. Qualquer dúvida, não hesite, não tenha medo de questionar, de mandar um e-mail perguntando-nos e pedindo a solução da dúvida. É importante para que você possa crescer e assimilar bem os conceitos, os filósofos e assim poder fazer uma boa prova, com densidade, com calma,
E também, por que não, fazer uma boa redação? Porque à medida que você vai entrando em contato com esses conceitos, você pode também citá-los sem medo, desde que esteja dentro do tema, na sua redação. Muito obrigado pela atenção, nos siga para você ficar atento e receber as nossas novidades. Até mais. Que a filosofia esteja com você.